Pessoal, beleza? Aqui é o professor André, diretamente aqui do canal Matemática Chata, trazendo mais um vídeo para você sobre divisão com radicais, beleza? Tranquilo? Vamos dividir agora aqui a raiz quadrada de 5 meios, ok? Isso será igual, presta bem atenção, tá, gente? Isso é muito fácil. Aqui vai ser a raiz quadrada de 5 dividido pela raiz quadrada de 2. Isso será igual a... Vamos dizer, não vamos colocar igual, né? Vamos racionalizar, que a vez é racionalizar. Eu tenho que eliminar esse radical que está no denominador, beleza? Então eu vou racionalizar repetindo no numerador e também denominador numa segunda fração. Beleza? Isso se chama racionalização. Então vamos racionalizar, ok? Então eu tenho que raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 2 é igual a raiz quadrada de 5 vezes 2. Sobre, aqui raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2 é igual a raiz quadrada de 2 vezes 2, beleza? Isso será igual a raiz de 10 quadrada de 10 sobre a raiz quadrada de 4, beleza? E tudo isso aqui, ó, raiz quadrada de 10 sobre a raiz quadrada de 4, isso será igual a raiz quadrada de 10 sobre raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, raiz quadrada de 10 sobre 2, essa é a resposta dessa questão, beleza? Então vamos aí para a segunda questão, né? Eu tenho aqui a letra B, onde eu tenho a raiz quadrada, né? A raiz quadrada de 2/5 dividido por 5 meios. Ok? Isso aqui é a raiz. Isso será igual. Ora, gente, isso é igual a raiz de 2/5 sobre a raiz quadrada de 5 meios. Beleza? Que é igual a raiz quadrada de 2 sobre a raiz quadrada de 5 sobre a raiz quadrada de 5 sobre a raiz quadrada de 2. Isso é igual, né? Aí eu vou fazer o quê? Que eu tenho a raiz quadrada de 2 sobre a raiz quadrada de 5. Vou multiplicar aqui, ó. Eu vou eliminar esse radical, certo? Deste denominador. Eu quero eliminar esse radical deste denominador, a raiz quadrada de 5. Então, eu vou multiplicar toda essa fração pela raiz quadrada de 5 no numerador e no denominador. Beleza? Tudo isso sobre... Aí eu tenho aqui também, eu tenho que eliminar esse raiz quadrada de 2. Então, aqui vai ficar a raiz quadrada de 5... que é um 5, tá? Sobre a raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Isso tudo vai ser igual, vem para cá. Então eu tenho que raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 5, vai ficar raiz quadrada de 2 vezes 5, ok? Sobre raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5 vezes 5, beleza? Tudo isso sobre raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 5 vezes 2 sobre raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2 vezes 2. E tudo isso é igual aqui raiz quadrada de 10 sobre raiz quadrada de 25 sobre raiz quadrada de 10 sobre raiz quadrada de 4, porque 2 vezes 2, 4, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 5, 25, 2 vezes 5, 10. E tudo isso será igual a quê? Raiz quadrada de 10 sobre raiz quadrada de 25, 5. Sobre raiz quadrada de 10 sobre raiz quadrada de 4, 2. Beleza? E eu tenho agora o numerador raiz quadrada de 10 sobre 5 e o denominador raiz quadrada de 10 sobre 2, beleza? Então, isso aqui será igual a raiz quadrada de 10 sobre 5. Vou pegar esse denominador aqui e inverter a sua posição, certo? Para fazer a multiplicação aqui. Então, vai ficar 2 vezes raiz quadrada de 10. 2 sobre raiz quadrada de 10, eu quis dizer, tá? Foi mal. Então agora eu tenho raiz quadrada de 10 multiplicado por 2 e 5 vezes a raiz quadrada de 10. Eu tenho aqui uma multiplicação e quando isso aqui acontece, essa situação acontece aqui de eu ter um número no numerador e outro no denominador, eu vou dividir, né? Por quê? Eu faço a divisão aqui, ó. Raiz de 10 por raiz de 10 é 1.
Beleza? Então o resultado aqui vai ser 2/5, ok? Aqui, a raiz de 10 dividido pela raiz de 10 é 1. Então 2 vezes 1, 2. 5 vezes 1, 5. 2/5 é o resultado aqui nessa questão, beleza? Tranquilidade? Vamos para o próximo. Já nessa próxima questão, eu tenho aqui a fração 2 dividido pela raiz quadrada de 5 dividido pela raiz quadrada de 6, ok? E claro, preste bem atenção que a fração aqui, ó, o numerador principal tem aqui, ó, 2, certo? E o denominador é raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 6, tá? Então eu tenho que 2 sobre 1 multiplicando, eu vou pegar essa fração aqui, ó, que está no denominador, e vou inverter a sua posição, beleza? Então vai ficar raiz quadrada de 6 sobre raiz quadrada de 5 multiplicado por 2, tá? Então isso aqui será igual a 2 raiz quadrada de 6 sobre a raiz quadrada de 5, porque raiz quadrada de 5 vezes 1 é raiz quadrada de 5. Só que eu não posso deixar esse radical aqui no denominador, eu tenho que eliminá-lo, beleza? Então, para eliminá-lo, eu vou ter que fazer a racionalização. Então, eu tenho que raiz, 2 vezes raiz quadrada de 6 sobre a raiz quadrada de 5, multiplicado pela raiz quadrada de 5 sobre a raiz quadrada de 5. Tranquilo? E isso vai ser igual a 2 vezes a raiz quadrada de 6 vezes 5 sobre raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5 vezes 5. Beleza? E isso tudo será igual a 2 vezes raiz quadrada de 30 sobre a raiz quadrada de 25. Beleza? E isso será igual a 2 vezes a raiz quadrada de 30 sobre 5. Então eu tenho 2/5 raiz quadrada de 30. Beleza? Tranquilo? Eu espero que vocês tenham curtido bastante aí essas resoluções. E claro, eu peço para que vocês acessem a nossa playlist, façam maratonas dos diversos vídeos de matemática, né, relacionados à divisão que lá estão disponibilizados para vocês. E claro, inscrevam-se, comentem, curtam todos os vídeos, inscrevam-se no canal para que vocês possam ter acesso aos diversos vídeos que aqui já estarão disponíveis.